Oi, gente, tudo bem? Eu sou Shellen Galdino, sou assistente social, sou mestra em serviço social, sou aqui do Serviço Social para Concursos e a pedido dos meus alunos, estou gravando esse vídeo, né, com questões comentadas da banca e a UPE-NET, né, que organizou ontem a prova do concurso de Paulista, Pernambuco. Eu estou comentando aqui questões da Secretaria de Saúde, porque tiveram, né, dois editais, tanto de assistência e políticas quanto de saúde. Se tiver demanda, eu também vou comentar o de assistência, tá bom? Então, eu separei algumas questões, não vou comentar todas, né? Vou comentar aquelas que eu considero mais interessantes, tá bom? Vamos lá. A primeira questão. Uma questão bem interessante, olha, com a taxa de natalidade vem caindo nas últimas 2 décadas, estima-se que no Brasil a população idosa será, já a partir de 2030, maior do que a de crianças com até 14 anos. Sobre proteção social à pessoa idosa, assinale os itens abaixo. Então, ela fez todo esse enunciado só para, de fato, né, trazer uma pergunta sobre os idosos, né, o que tange a política do idoso e estatuto. Alternativa 1. O Estatuto do Idoso foi precedido pela Política Nacional Nacional do Idoso? Sim, o que significa? Que a PNI veio antes do Estatuto do Idoso, e isso é correto. A Política Nacional do Idoso é bem curtinha, vale a pena vocês darem uma lida. Ela, assim, acho que não é nem 2 laudas, é bem curta mesmo. Ela é de 1994. Já o Estatuto do Idoso, como a maioria dos estatutos, é dos anos 2000 para cá, especificamente do ano de 2003, beleza? Essa é a data do Estatuto do Idoso. Vamos lá agora. 2. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, inclusive em caso de emergência. Eu achei isso aqui bem uma pegadinha, porque quem não leu com atenção provavelmente errou essa questão. A gente sabe que o Estatuto do Idoso ele passou por mudanças, tá? Nos últimos anos, especificamente em 2017, em que ele coloca uma preferência a mais para pessoas de 80 anos. A gente sabe que o Estatuto do Idoso considera a pessoa idosa aquelas com 60 anos ou mais. Mas como está ocorrendo, o próprio enunciado da questão fala, o envelhecimento da população, se fez necessário nessa nova seletividade, assim, trazer também aqueles com mais de 80 anos. Só que, olha atenção aqui, essa palavra, inclusive no caso de emergência, é que está deixando essa assertiva errada. Porque o Estatuto do Idoso traz exceto em caso de emergência. Porque, vejam, aí, se é uma questão de emergência, chegam lá no hospital uma pessoa com 69 anos e uma com 80 anos, não é a idade delas que vai fazer elas na saúde, na emergência. A emergência ela é por classificação de risco, estado grave, urgente. Então, por isso que não é inclusive em caso de emergência, é exceto em caso de emergência, porque se uma pessoa com 69 anos ela tiver mais grave que uma pessoa com 80 anos, então a prioridade vai ser dela. Por isso que é ressalvado isso no estatuto. Mas de modo geral, sim, as pessoas maiores de 80 anos terão essa preferência especial, tá bom? Atenção, não é aqui inclusive, seria exceto em caso de emergência. Assertiva 3. As pessoas idosas possuem prioridade na tramitação de processos judiciais, mas dentre esses processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Sim, como eu já havia comentado, por uma questão de próprio envelhecimento da população e de avanço, né, das tecnologias, nós estamos vivendo mais. Olha que legal. Então, também na justiça, na saúde, isso vai estar valendo. 4.
Se o idoso ou os seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da Seguridade Social. Veja aí, gente, uma outra pegadinha que essa questão trouxe, inclusive foi a primeira questão da prova. Qual o erro aqui dessa questão? É o conceito, olha, Seguridade Social, porque o correto seria no âmbito da assistência, tá, gente? Da assistência social. A banca trouxe Seguridade Social para confundir, mas é assistência. A lei é bastante clara, o Estatuto do Idoso é bastante claro. Inclusive, vai ser atendido lá pela proteção social especial. A depender dessa relação, né? A depender das condições que ele esteja, se está rompendo o vínculo ou não, pode ser na básica também, para um benefício de prestação continuada, enfim, vai depender da situação de vulnerabilidade desse idoso. Então, se ele ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, aí vai sim o poder público esse provimento no âmbito da assistência social, tanto do BPC como sabe-se lá de uma outra forma de institucionalização, um outro programa, caso esse vínculo aí com a família já esteja rompido, né? Esses detalhes estão lá na PNAS. Então, correto, gente, a gente tem aqui o 1, né? E o 3. Seriam essas as corretas e a 2 e a 4 estão erradas. Vamos à próxima. A definição da Seguridade Social como conceito organizador da proteção social brasileira foi uma das mais relevantes inovações no texto constitucional de 1988. Sobre Seguridade Social, apenas encontra-se incorreto o conteúdo da alternativa. Eu achei, gente, bastante interessante essa questão, porque ela está fundamentada num artigo do IPEA, tá? Seguridade Social e Construção da Cidadania, salvo engano. Seguridade Social, deixa eu ver aqui, redefinindo o alcance da cidadania. É esse o nome do artigo, é um artigo que está no repositório do IPEA e achei essa questão muito boa. Letra A. A Constituição Federal ampliou a cobertura do sistema previdenciário e flexibilizou o acesso aos benefícios para os trabalhadores rurais. Sim, essa está correta. A gente sabe que até a Constituição Federal ainda se era muito solto essa questão da previdência, principalmente para aqueles que eram trabalhador rural. Antes da Constituição, trabalhador rural ele era tratado de forma totalmente diferente do trabalhador urbano. A gente tinha o chamado FUN rural, não sei se vocês se lembram aí, né, quem for das gerações mais antigas. E esse FUN rural, ele tinha uma perspectiva bem assistencialista e não na lógica do direito e da cidadania. Como exemplo, vou trazer aqui as pessoas que trabalhavam no campo, né, na atividade rural, elas só teriam acesso a 2 benefícios, que era ou aposentadoria ou pensão por morte. A partir da Constituição, se amplia isso, se flexibiliza esse acesso, tanto a partir do segurado especial, pode ter acesso ao auxílio-doença, auxílio saúde, não só mais a aposentadoria e pensão por morte. Então, isso aqui está correto. E lembrem-se que um dos objetivos da Seguridade Social é tratar, né, de forma igualitária, tanto o trabalhador rural como o trabalhador urbano. B. Reconheceu a assistência social como política pública não contributiva que opera tanto serviços como benefícios monetários. Isso aqui também está correto. A gente sabe que a assistência social é uma política não contributiva. Ela tem programas, ela tem benefícios, ela tem o BPC, os benefícios eventuais, o auxílio funeral, o auxílio natalidade, o BPC, e também tem os serviços, o CRAS, o CREAS, tá? Então, essa aqui também tá correta. Deixa eu ir colocando aqui, porque a questão quer a incorreta. C. Consolidou a universalização do atendimento à saúde por meio da criação do SUS. Claro, a gente sabe que, sem sombra de dúvidas, ainda há muito a ser galgado,
A gente enfrenta ainda muita dificuldade de financiamento, há ainda uma diferença entre o texto legal e o real, mas foi a partir da Constituição que, pelo menos no arcabouço jurídico, a saúde é assim um direito universal para todos, tá? Então, sim, foi consolidado isso, principalmente a partir do Sistema Único de Saúde, que já foi, né, mais consolidado lá na Lei Orgânica na 8080. Então, essa aqui também tá correta. Olha, letra D. A Seguridade Social, articulando as políticas de seguro social, assistência social, saúde, seguro-desemprego, passa a estar fundada em um conjunto de políticas com vocação restritiva. Olha, você pode ter lido essa questão, aí você falou assim, política de seguro social? Tá errado. Bem, no chute deve ter acertado, porque não é porque tem política de seguro social que está errado, tá? Muitos, a gente pode não ter, assim, usar esse conceito, mas ainda alguns autores, né, de outras áreas, da economia, utilizam um pouco políticas de seguro social, que seria a mesma coisa que previdência. A gente sabe que é diferente, em essência, né, em conceito, mas alguns autores usam. Então, o erro não é políticas de seguro social. O erro dessa questão está aqui no final, olha, vocação restritiva, porque um dos objetivos da Seguridade Social é o quê? Uma vocação universalista. Esse, inclusive, é o primeiro objetivo que está lá no texto constitucional, tá, de 1988. Então, não sei se vocês acertaram essa questão, mas essa aqui é errada, portanto é o nosso gabarito, viu, gente? Letra D. Mas vamos ver a E, olha. A Seguridade Social diz respeito tanto ao movimento de valorização do capital, como também às conquistas da classe trabalhadora, sem sombra de dúvidas. Nós, no serviço social, sempre trabalhamos essa perspectiva híbrida, né, de conquista-concessão. A política social é tanto conquista do processo de avanço da luta de classes, mas como ela é também uma concessão do Estado e do mercado para, né, acumular mais capital, né, se entrega os anéis para não se perder os dedos. Então, a gente sempre fala dessa contradição da política social, ao mesmo tempo que ela colabora no processo de dar condições materiais à classe trabalhadora, ela também colabora no processo de acumulação de capital, tá? Também está correta. Vamos aqui à próxima, a 3. Nas sociedades capitalistas ocidentais, todos os sistemas de proteção social sustentam-se na seguinte tríade. Essa aqui já é uma questão mais fácil. Você poderia marcar assistência, saúde e previdência, mas você prestar atenção, tá? Ele não está falando de seguridade social, ele está falando de proteção social. A proteção social, gente, ela tem um conceito que ela é mais amplo que a seguridade social, tá? Porque ela perpassa muito mais que o Estado. Justamente esse conceito aqui de Estado, mercado e família, desses três entes, né, que são corresponsáveis pela proteção social. Inclusive, aí isso vai dar aquela discussão que a Mioto, né, vai falar do familismo. O Estado só vai, de fato, dar retaguarda quando a família ou ela não consegue pela via do mercado, ou quando ela fracassa, então o Estado ele entra, né? Então, infelizmente, na prática, esses três não vão juntos. Um só vai quando falha um. E a gente sabe que o mercado, aqui nesse caso, né, de forma muito mais restrita para aqueles que podem pagar, né? Não é universal. 4. Com base na afirmação de Sarmento, 2017, de que o exercício profissional dos assistentes sociais implica a existência de instrumentos e técnicas que permitem a operacionalização das propostas de ação conscientemente definidas, analise as afirmativas abaixo. Esse artigo de Sarmento, gente, é um artigo que está no e-book disponível na internet. Ele é meio cinza com uma faixa vermelha, provavelmente vocês já ouviram, mas é só vocês digitarem aí Sarmento, instrumentos, que vai aparecer, sem sombra de dúvidas, esse e-book, tá? Ó, primeira afirmativa. O conhecimento, por si só, determina os procedimentos particulares para a condução da intervenção profissional.
Gente, por si só determina o que eu sempre falo para os meus alunos, né, do curso online, eu sempre dou isso aqui e vou partilhar com vocês. A gente tem que sempre desconfiar, certo? Quando a questão ela traz um ultimato. Conhecimento por si só determina. Olha, não, ela está dizendo justamente o oposto. O conhecimento por si só não vai determinar os procedimentos particulares, porque é preciso ter clareza de outra coisa, já que a gente está fazendo uma atividade teleológica, uma ação profissional, um trabalho, ela vai destacar aqui um conceito que se chama, ó, finalidade. Não sei se eu vou conseguir escrever, acho que não. Vou não, gente, perdão. Finalidade. Eu não tenho caneta, é no touch do notebook. Finalidade. Então, não basta eu ter o conhecimento, eu tenho que saber o que eu quero fazer com esse conhecimento, aonde eu quero chegar, entende? Então, o conhecimento por si só não vai determinar os procedimentos. Eu preciso saber, além do conhecimento que eu tenho, aonde eu quero chegar, provavelmente uma viabilização de direitos, mas particularizar esse atendimento. Portanto, a 1 aqui está, deixa eu marcar aqui, errada. 2. A intervenção profissional remete efetivamente a um conhecimento que a profissão historicamente desenvolveu e assimilou na divisão social e técnica do trabalho. Essa aqui também está correta. Essa está correta, né? A intervenção profissional, gente, ela é um processo histórico, ela é construída e reconstruída na própria dinâmica capitalista, enquanto se avança a classe trabalhadora, provavelmente se avança e se alarga a atividade profissional, quando a classe trabalhadora entra em refluxo, também a gente entra em refluxo, já que a gente lida com direitos, então a gente, né, vai se desenvolvendo historicamente dentro desse processo da nossa inserção na divisão social e técnica, que é uma divisão social inserida numa sociedade de classes, tá? De classes fundamentais, de burguesia e de proletariado. Portanto, aqui a 2 está correta. 3. Os instrumentos e técnicas utilizados nas ações dos profissionais do serviço social são objetivos, concretos e materiais, perpassados pela sociabilidade e subjetividade implícita, que compõe essa atividade humana e social. Essa aqui já é uma assertiva mais complexa. Eu confesso que eu até fiquei com um pouco de dúvida, mas aí eu tentei interpretar, né, dentro desse arsenal crítico dialético que a gente faz parte. Por que ela está errada? Ela fala que os instrumentos e técnicas são objetivos concretos e materiais, mas não necessariamente. O conhecimento, gente, ele é um instrumento. A linguagem é um instrumento profissional. A observação é também um instrumento profissional. Eles são necessariamente objetivos, concretos e materiais? Não. Vocês pegam no conhecimento? Não. Vocês pegam na linguagem, vocês ouvem a linguagem, mas não é algo que você pode pegar no som da voz. Você pode pegar numa observação? Não. Então, a questão também tentou generalizar, né? Claro que a gente tem instrumentos que são, sim, objetivos e materiais. Um parecer é um instrumento objetivo e material. Tá lá, ele é físico, mas o conhecimento, a linguagem, a observação, o conhecimento não são necessariamente concretos, materiais e objetivos. 4. Os instrumentos e técnicas, deixa eu sumir aqui, os instrumentos e técnicas são mediações, por meio das quais o assistente social objetiva seus projetos, ou seja, lança mão destes para efetivação da ação no conjunto das relações sociais. Então, gente, sim, nós podemos falar que os instrumentos são mediações, porque ele vai fazer uma mediação entre o concreto, né, aquela expressão da questão social, e entre, né, o seu intelecto. Inclusive, a gente fala, né, quando a gente está estudando trabalho enquanto uma categoria humana, que a gente só consegue efetivar o trabalho humano por meio de instrumentos, que são meios de trabalho. Por isso que a gente fala mediações, ele é um meio de trabalho.
Então, sim, os instrumentos e técnicas são mediações, tá? Pelo qual se objetiva. Claro, os instrumentos vão permitir que eu transite o meu conhecimento, o meu intelecto, o meu trabalho intelectual para atender uma demanda, certo? Para efetivar esses direitos. Então, eles são, né, objetivações depois de feitos esse processo de transitar, né, da mente para o atendimento daquele caso. Então, sim, a gente pode falar que instrumentos e técnicas são mediações, são meios de trabalho, tá? Então, aqui corretas nós temos a 2 e a 4. Vamos à próxima. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, estabelece que toda criança e adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta. E a gente sabe que família substituta pode ser de guarda, pode ser de adoção, certo? Sobre a possibilidade de guarda, analise as afirmativas abaixo. Quando da guarda de maior de 14 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Como a questão ela tá falando assim, texto de lei, né? Essa aqui tá errada porque trouxe, olha, 14 anos. Fácil, né, gente? A gente sabe que são, olha, 12 anos. A partir de 12 anos é necessário o consentimento dessa criança para esse processo de guarda. Isso significa que os menores de 12 anos não serão escutados? Não, eles poderão, com certeza. Porém, a partir de 12 anos é obrigatório, certo? Essa oitiva da criança, essa escuta, essa opinião. Ele precisa opinar se ele quer ou não. Imagina você colocar forçosamente uma criança numa família. Não é bom nem para ela, nem para a família que está adotando. Então, é a partir de 12 anos, essa necessidade de consentimento. Isso não desobriga os menores de 12 anos também a serem ouvidos. Portanto, a 1 está errada. 2. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional. Sim. Somente admissível na modalidade de guarda? Não. A gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele permite que famílias estrangeiras adotem crianças brasileiras. Claro que a gente sabe que esse é um processo mais burocrático, é uma questão muito excepcional até para evitar tráfico de criança, para também evitar que a criança ela se distancie, né, muito culturalmente. Imagina, você falou português a vida inteira, você nasceu nesse país e de repente você vai para a Suécia. É uma outra forma, não é fácil essa quebra cultural e territorial, por isso que é uma medida excepcional. E ela não é na forma de guarda, ela é na forma de adoção, tá? A família substituta estrangeira é medida excepcional e somente em caso de adoção, não em caso de família substituta, não em caso de guarda, tá certo? Somente em adoção. 3. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direitos, inclusive previdenciários, com certeza. A guarda vai conferir àquela criança a condição de dependente previdenciário, certo? Ela não é porque ela é um filho adotado que ela não vai ter os mesmos direitos de um filho biológico. Se o filho biológico tem direitos previdenciários, o adotando também terá. 4. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos e subsídios, o acolhimento sobre a forma de guarda de criança e adolescente afastado do convívio familiar. Com certeza, né, o poder público ele tem que estimular, é importante que essas crianças, esses adolescentes sejam acolhidos por família substituta, né? Até porque a gente sabe que a família é uma instituição primária de socialização, ela é de extrema importância
na socialização, na aquisição de valores, de cultura, enfim. Então, o poder público deve estimular, embora a gente saiba, né, que pode muito avançar, e eu acho que o judiciário tem avançado muito nos últimos anos para facilitar esse processo de adoção, que a gente sabe que também a gente fala, infelizmente, as famílias brasileiras não adotam, e eu concordo, né, elas não adotam não porque é burocrático o sistema, mas porque elas querem adotar um X perfil de criança, né? Elas não querem adotar as crianças que estão junto com seus irmãos, né? Que a gente sabe que tem que ser priorizado na medida do possível, adotar aquela criança e os seus irmãos. As famílias não querem. Elas não querem quando os bebês são deficientes ou são maiores de 3 anos. Elas não querem quando esses bebês são negros. Elas querem aqueles bebês recém-nascidos que são brancos, dos olhos azuis. Querem fazer até essa escolha de, né, no caso de etnia, de raça. Então, eu não acho que o problema seja a burocracia do sistema, abrindo um parênteses, mas sim porque, né, existe aí toda uma romantização do processo de adoção. Vamos à próxima. Desde os anos 1970, mais precisamente no final daquela década, o Serviço Social Brasileiro vem construindo um projeto profissional comprometido com os interesses da classe trabalhadora. Esse período é considerado a gênese do projeto ético-político do Serviço Social. No que concerne o PEP, né, o Projeto Ético-Político, de acordo com os estudos de Teixeira e Brás, assinala a alternativa correta. Se vocês prestarem atenção, o próprio enunciado já, né, anulou aqui a letra A. A letra A fala que o PEP consolidou-se em 1970. Olha, o enunciado está falando que ele iniciou na década de 70. E a gente sabe que gênese é diferente de consolidação. A consolidação do projeto ético-político é na década de 80, década de 90, tá? 1970 é emersão, ainda se está gerindo ali, até porque a gente ainda está passando pelo movimento de reconceituação, né? Ainda acumulando teoricamente, criticamente, dentro desse processo. Então, a letra A aqui já está errada. Errada. Letra B. O Código de Ética de 1986 não colaborou com o avanço do projeto ético-político. Está errado. A gente sabe que o Código de Ética de 1986 é o primeiro a romper, né, com o conservadorismo, com a neutralidade. Portanto, sim, ele com certeza foi de extrema importância para o projeto ético-político profissional. C. Atualmente, o projeto ético-político encontra-se consolidado, sim, e absoluto dentro da profissão. Mais uma vez, uma questão que traz um ultimato. Gente, não necessariamente. Até porque a gente fala de uma disputa profissional que ocorre no interior da profissão. Sem sombra de dúvidas, ele é um projeto que tem hegemonia, tá? O projeto crítico, ele tem hegemonia hoje no serviço social, mas isso não significa que ele é absoluto, ele não é o único, ele não é a única direção. Existem projetos em disputa no interior do serviço social, inclusive disputas que muitas vezes a gente não vê, mas que a cada dia estão mais avançando aí com o conservadorismo e o fascismo que avança no nosso país. Então, ele está consolidado? Sem sombra de dúvidas, acho que ele está consolidado, embora eu sempre visualizo isso como um processo. Mas absoluto? Não, tá? Letra D. Mesmo com as políticas neoliberais, o projeto ético-político não é questionado pela categoria profissional, visto seu compromisso com a emancipação humana. Gente, ele é muito questionado, o nosso projeto ético-político, principalmente por essa categoria profissional que se afirma, né, dentro de uma perspectiva conservadora, acrítica, certo? Falam, né, sei lá, que nosso projeto ético-político é comunista, sei lá, falam isso, que eu acho que é um verdadeiro absurdo, mas justamente com essa política neoliberal, né, que muda culturalmente a consciência das pessoas, as deixam mais individualistas, mais criticando a perspectiva crítica,
Então, ele é sim questionado e muito questionado, tá? Na nossa categoria, na minha concepção. Letra E. Um pressuposto fundante do projeto ético-político é a sua relação ineliminável com os projetos de transformação ou de conservação da ordem social. Sem sombra de dúvidas, inclusive José Paulo Neto fala isso, né? Todo projeto profissional, ele representa a autoimagem da profissão, mas ele também está relacionado a um projeto de sociedade, que é uma autoimagem da sociedade. Sendo esse projeto societário de transformação ou de conservação, um projeto ético-político para a profissão sempre vai estar vinculado a um projeto societário. Uma coisa não se desliga da outra. Portanto, letra E é o nosso gabarito. Vamos agora a uma questão sobre questão social, tá? No Brasil, o modo como ocorreu o enfrentamento da questão social, e a gente sabe que esse enfrentamento é a partir de quê? Políticas sociais, tá certo? Possui particular importância quando percebemos a utilização que as classes dominantes fizeram dessa questão. Lembra que eu comentei lá atrás que sempre a política social é contraditória, ao mesmo tempo que ela atende os interesses da classe trabalhadora, ela também atende os interesses do capital? Então, aqui essa assertiva está falando isso de uma outra forma. Tá? Que o enfrentamento da questão social sempre foi utilizado pelas classes dominantes, também, inclusive, para se manter no poder. Tá? Então, essa primeira também está correta. 2. O conhecimento da questão social é entendido como parte da dimensão investigativa da profissão. Eu achei meio estranho essa assertiva, mas eu penso, tá, que eles quiseram falar assim, compreender a questão social é uma tarefa da dimensão investigativa profissional, que é o que a própria diretriz curriculares da ABEPS vai trazer, a própria Yolanda Guerra também, né, dessa dimensão investigativa, dessa pesquisa, desse investigar, de romper as aparências. Portanto, conhecer a questão social é parte dessa dimensão investigativa, tá? Digamos assim, desvelar essa questão social é parte da dimensão investigativa do assistente social. Então, também está correta. 3. O desemprego enquanto expressão da questão social. Lembrem-se, pobreza, desemprego, fome, não é questão social. Isso são expressões, certo? Da questão social. Adquire o caráter de desemprego estrutural na economia brasileira, desde que o capitalismo retardatário completa seu ciclo no auge da industrialização pesada. Gente, esse processo da industrialização pesada, que a gente também fala de modernização conservadora ou de consolidação do capitalismo monopolista, foi quando a gente teve uma ampliação do nosso parque industrial ali, principalmente no período da autocracia burguesa. Desde que se completou esse ciclo, a gente vive um desemprego estrutural. Claro que com ondas expansivas e com ondas refratárias. A gente vive hoje um exemplo de que esse desemprego estrutural, ele é tido como natural, né? Então, não pense em crise, trabalhe como se tivesse emprego disponível no mercado. A gente tem um parque industrial reduzido, porque a gente é uma economia, né, dependente, né, dentro do que ainda a gente pode falar, mas claro, né, relacionado ao capitalismo internacional, que vive também numa crise. Portanto, é um processo que aprofunda esse desemprego e essa expressão da questão social. Só que no Brasil isso é muito presente. Inclusive, se a gente for analisar, o Brasil sempre teve mais trabalhadores informais do que trabalhadores formais. Nós formalizamos o trabalho nos últimos 10 anos e que isso vem diminuindo. Por isso que a gente sempre, né, se assusta com os dados de 13 milhões de desempregados. 4. A gênese da questão social é explicada pelo processo de acumulação e reprodução ampliada do capital. Bem, dentro da economia política, quando a gente vai falar da Lei Geral de Acumulação Capitalista, a gente fala que essa lei geral é o pauperismo, que é o quê? Na mesma proporção que esse sistema produz riqueza, ele também produz pobreza. Então, nós temos uma
cada vez mais produção socializada, mas a riqueza apropriada pela classe dominante. Então, questão social, por isso que está em aspas, seria uma forma, né, de conceituar essa desigualdade intrínseca que há na sociedade capitalista também, correta. Então, todas estão corretas aqui nessa sobre questão social. 8, sobre Código de Ética, agora, de 1993, a Resolução 273 do Cefes estabelece que nas relações que as instituições empregadoras e outras é direito, certo, dos assistentes sociais. A gente sabe que o Código de Ética ele está baseado assim em 3 categorias principais, além dos princípios. Ele vai trazer direitos, deveres e vedações. Isso nas formas gerais, isso na relação com os usuários, isso com as instituições empregadoras, enfim, ele vai trazer de diversas formas direitos, deveres e vedações. Direito é, portanto, aquilo que nós, assistentes sociais, recebemos, tá? Nós não damos, nós recebemos. Então, vamos aqui pela lógica. Letra A. Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do profissional, tanto no que se refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às políticas institucionais. Vejam, é um direito, a gente pode integrar essas comissões, isso não é uma obrigação. Então, letra A aqui já é o nosso gabarito. Podemos integrar, sim, essas comissões, não é uma obrigação, mas é um direito. Se o assistente social quiser, ele pode. Letra B. Programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados constitucionalmente. Vejam, programar, administrar, executar, isso seria um direito? Pensa, isso é um dever, olha, ele tem que fazer isso. Não é uma escolha, ele tem que programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais, que são assegurados constitucionalmente. C. Esclarecer aos usuários ao iniciar o trabalho sobre o objetivo e amplitude da sua atuação profissional. Ele tem que esclarecer alguém, ele está dando a alguém, portanto, é um dever na relação com os usuários. Letra D. Apoiar e ou participar dos movimentos e organizações populares vinculados à luta pela consolidação e ampliação das democracias. Apoiar e ou participar é um direito, mas veja, aqui fala dos movimentos sociais e organizações populares ligados à luta pela consolidação da democracia e dos direitos de cidadanias. Vocês acham que isso é um direito relacionado à instituição empregadora? Não, isso aqui é um direito no que tange às entidades da categoria e movimentos populares, que também é um lado dos títulos do Código de Ética. Então, veja, é um direito, só que não é um direito relacionado à instituição empregadora. Não é, certo? Por isso que está errado. Vou até botar vermelho aqui, para vocês fixarem. Certo? Apoiar e participar de movimentos é um direito, mas não no que tange instituições empregadoras, mas sim na relação com os movimentos sociais e entidades da categoria. Cumprir e fazer cumprir esse código de ética da profissão. Aqui já é um dever. Olha, ele tem que fazer, ele tem que cumprir o código de ética. É um dever, não é um direito. Entenderam? Então, aqui o nosso gabarito é letra A. 9. Sobre pesquisa. Assinale as afirmativas abaixo. Nas primeiras escolas de serviço social no Brasil, em 1936 em São Paulo, em 1937 no Rio de Janeiro, a formação profissional privilegiou a dimensão técnico-operativa em detrimento da produção do conhecimento. Sem sombra de dúvidas. Até porque a gente sabe que nas primeiras escolas de serviço social nós tínhamos uma formação doutrinária. Então, nós não éramos para ser pesquisadores, questionadores, era para cumprir ordens, certo? Era uma função extremamente executiva, tecnicista, principalmente a partir do momento que a gente começou a abandonar o tomismo e adentrou na teoria positivista. A produção do conhecimento, que é essa parte da pesquisa mais aprofundada, de forma mais sistemática, ela só vai vir lá na década de 70,
que é quando se iniciam os processos, né, de criação dos programas de pós-graduação, principalmente a pós-graduação de São Paulo, do Rio de Janeiro e aqui da Paraíba, que são as 3 primeiras pós-graduações de serviço social no Brasil. 2. Percebe-se... Então, essa aqui tá correta, né, gente? 1 tá correto. 2. Percebe-se que o crescimento das ciências naturais, cujas pesquisas potencializam o desenvolvimento industrial, tecnológico e as ramificações do desenvolvimento do capital. Gente, sem sombra de dúvidas, as ciências naturais e exatas sempre serão privilegiadas em detrimento das ciências humanas, tá? Porque se privilegia esse conhecimento que é mais técnico. Inclusive, se vocês pensarem na própria reforma do ensino médio que a gente vem passando, em que o ministro da Educação fala que filosofia atrapalha os estudantes a entenderem matemática, a gente percebe o quanto que as ciências naturais e exatas elas são privilegiadas. E vários programas do governo de incentivo à ciência e tecnologia, como, por exemplo, o Brasil Sem Fronteiras, é mais para as áreas das exatas. Nós, de humanas, infelizmente, não recebemos esses incentivos. Então, essa aqui 2 também está correta. 3. O serviço social inseriu a pesquisa como matéria, já no primeiro currículo mínimo, determinado pela Lei 1889, de junho de 1953. Isso aqui está correto, viu, gente? Porém, a pesquisa não foi reafirmada no segundo currículo de 62. Aí, essa parte aqui, ó, tá errada, porque ela foi, sim, reafirmada no currículo de 1962. Pensa, se ela foi afirmada em 53, por que que não seria reafirmada em 62? Iria retroagir? A tendência é sempre avançar. Então, ela foi, sim, implementada pela primeira vez em 1953, a disciplina de pesquisa, né? Isso não significa que nós fazíamos pesquisa, né? Como a gente faz hoje. Sem sombra de dúvidas, a gente fazia pesquisa, mas com caráter ainda que não era tão científico, mas se fazia. E era uma matéria, já estava lá no currículo. Em 1962, isso foi colocado e se aprofundou ainda mais com o movimento de reconceituação. Então, essa aqui tá erradinha, né? A 3 está errada. 4. A renovação do serviço social brasileiro, vivida no interior do processo de reconceituação, olha aí, latino-americano, permitiu uma aproximação com tendências de investigação orientadas pelo positivismo, pela fenomenologia e pelo marxismo. Essa aqui tá, gente, correta. A gente sabe, inclusive, que o movimento de reconceituação ele teve 3, né, vertentes. A primeira é a modernização conservadora, que aí nós vamos dialogar com o positivismo, principalmente com seu viés funcionalista. A segunda é a reatualização do conservadorismo, aí nós vamos dialogar com a fenomenologia, né, aquela diálogo à pessoa. E a terceira vertente, a intenção de ruptura, que nós vamos dialogar com o marxismo, mesmo que a priori seja um marxismo sem Marx. Então, o movimento de reconceituação foi, assim, de fato, né, esse processo que permitiu o serviço social dialogar com as ciências sociais, com a psicologia, com a antropologia, até porque a partir de 1960, não só o serviço social, mas diversos outros cursos passam a integrar os centros universitários, porque até então se havia faculdades isoladas. Como exemplo, até hoje nós temos as faculdades de Direito ou Medicina. Em algumas cidades, pode prestar atenção que elas não são dentro da universidade. Pernambuco, eu acho que ainda assim, João Pessoa era há um tempo atrás, então, que eram as faculdades mais clássicas, elas eram faculdades individualizadas, até que o Brasil depois criou um decreto que criou as universidades federais e se juntou num canto só todos os cursos. Então, isso permitiu ao serviço social dialogar com outras áreas do conhecimento, principalmente ciências sociais, psicologia e antropologia, tá bom? Então, aqui estão corretas 1, 2 e 4. Vamos aqui para a nossa última questão. E, gente, vocês estão percebendo, a minha voz tá terrível hoje. Eu tô gravando assim por uma questão de fato de necessidade, mas tô bem derrubada, tá? Então, minha voz já tá aqui que eu não tô aguentando. Então, por isso, peço desculpa, né, que eu não tô tão animada assim, mas porque eu tô sem voz, tá? Então, vamos aqui para a última questão.
É dever ético do profissional de serviço social entender e interpretar criticamente a realidade em que atua, sem perder de vista que se trata de um processo dinâmico, que nada tem de estático ou linear. Olha só. Dessa forma, poderemos alcançar uma prática profissional transformadora. Não há como desvendar a realidade sem compreender a categoria mediação. Sobre mediação, assinale a alternativa incorreta. Categoria, gente, certo? Na perspectiva marxista, é justamente assim, algo que é do pensamento, tá? Trabalho. Trabalho, vocês pegam um trabalho? Não, trabalho é uma categoria porque expressa algo que é concreto. Mais-valia. Você pega na mais-valia? Não, mas isso faz com que a mais-valia não exista? Não, mais-valia existe, independente inclusive de você saber. Então, isso é um exemplo de categoria. E mediação também é uma outra categoria, que é principalmente trabalhado por aqueles que vão falar sobre o método em Marx, o método dialético. Letra A. Trata-se de uma das categorias centrais da dialética, inscrita no contexto da ontologia do ser social. Sim, a dialética, né, que é essa macronarrativa que o Marx pega do Hegel e que ele inverte, porque o Hegel partia das ideias para o concreto, o Marx parte do concreto para as ideias, tem a mediação como centro, né? Vou explicar daqui a pouco. Então, essa aqui está correta. B. A mediação está presente na sociabilidade do ser social? Sim, quanto seres sociais, a mediação está presente na nossa realidade, certo? C. Sustenta-se na perspectiva da relação homem-ser social e trabalho. Ser natural? Essa aqui está errada. Gabarito letra C, mas vamos ver as outras. Mediação não é uma questão de opção, ela está intrínseca ao movimento da realidade. Sim, quando a gente fala, inclusive, que é uma categoria ontológica, ontológico é algo que é próprio da realidade. Independe da gente fazer ou não, certo? Então, a letra D também está correta. Passa a ter relevância na discussão metodológica do serviço social no Brasil, principalmente na segunda metade da década de 80, sim, quando a gente vai aprofundar o nosso diálogo com a perspectiva marxista. Principalmente a gente tem a obra da Yamamoto de 1982 e depois se começa, né, a vir outras obras dentro dessa perspectiva. Então, a mediação, que inclusive tem esse livro aqui do Reinaldo Fontes, que eu indico para vocês, ó, Mediação em Serviço Social, tá? É um livro muito bom, porque mediação aqui não é aquela mediação de conflitos, tá? É uma mediação dentro do campo crítico. Então, mediação é você, a partir de aproximações sucessivas, né, do real, romper com a aparência, né, do que chega para você. Aí vai se destacar a tríade da mediação, né, que é a universalidade, a singularidade e a particularidade. Inclusive, para quem é meu aluno, eu aprofundo essa discussão lá na aula de instrumentalidade, né? Então, você tem algo que é universal e tem as que são, né, as leis gerais. Você tem a singularidade, que é aquele fato que chega para você do cotidiano, cheio de aparência. Então, você precisa, para compreender essa singularidade, você precisa tanto pegar o singular quanto pegar o universal. E a partir disso, você terá a particularidade, que é esse trânsito entre singularidade e universalidade. Que aí é um processo rico de determinações, porque você fez um processo de aproximações sucessivas, você pegou questões gerais, mas você também pegou as questões singulares. Portanto, você tem um conhecimento particular daquela situação. Por isso que a gente fala assim, não tem como ter modelo para estudo social, não tem como ter modelo para aparecer. Cada caso é um caso, embora tenha as leis gerais, e o profissional tem o seu arcabouço, tem a sua decisão, ele sabe como agir diante daquela situação, porque ele provavelmente teve uma formação para aquilo.
Então, esse processo é um processo de aproximação sucessiva. Isso aqui está errado, gente, porque trabalho não é ser natural, trabalho é também uma categoria própria do homem, que é um ser social. O homem é também ser natural, mas ele é principalmente ser social. Até porque o homem ele não só é biológico, ele é também cultural, construção, ele tem razão, consciência. Então, o trabalho não é ser natural, tá? O trabalho é uma forma sociometabólica que o homem troca com a natureza, né? Ele controla a natureza a partir do trabalho. Eu não vou conseguir aprofundar aqui, né? Já que é uma questão mais pragmática de comentar a questão, mas espero ter contribuído de alguma forma. Bom, gente, espero ter contribuído com vocês. Peço desculpa aí pela minha voz, tá? E se vocês quiserem estudar com a gente lá no nosso curso, tem muitas questões comentadas e a cada dia eu tô gravando mais, tá? Toda semana praticamente tô indo em Recife para gravar, que aí eu gravo lá no estúdio, né, que a gente subloca. E se vocês quiserem estudar com a gente, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela paciência. Foram aí 51 minutos, né? Gratidão. E a gente se vê. Sigam as nossas redes sociais. A gente tem Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem aqui seus comentários com sugestões, tá? Se não participarem, participem do nosso grupo no Facebook. A gente tem um grupo aberto, a gente sempre coloca questões. E também estou sempre aberta para ouvir sugestões de vocês. Mais uma vez, peço desculpa, minha voz está aqui já no último suspiro, tá bom, gente? Então, é isso, até a próxima e a gente se vê.